Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse primeiro vídeo sobre a série de mensagens do Êxodo, eu gostaria de começar pelo capítulo de número 1. E eu coloquei como um tema nessa mensagem, o tema que o nosso inimigo, ele se incomoda com o nosso crescimento, baseado em Êxodo capítulo 1. A palavra de Deus vai dizer que no capítulo de número 1 do Êxodo, falando sobre José, sobre ele ter levado a sua casa, a sua família para o Egito, cerca de 70 pessoas. E a gente sabe que ali eles ficam e eles são prósperos no Egito. Mas logo em seguida a palavra de Deus vai dizer que então José morre, toda a sua família, toda aquela geração morre, o tempo se passou, mas também o faraó do tempo de José, também chega o tempo da sua morte. Ou seja, toda aquela geração que viveu com José acaba morrendo e se levantando uma nova geração. E o que acontece é que o povo hebreu, lá no Egito, ele se multiplica muito. Eles crescem, eles começam a crescer. E a palavra de Deus vai dizer que então se levanta um novo faraó, um novo rei sobre o Egito. E esse novo faraó, esse novo rei no Egito, não conheceu a José, não conheceu a história de José, ou não ensinaram a ele, não passaram para ele, ou então ele não procurou saber. E o que acontece? Que quando esse faraó se levanta, ele começa a olhar o crescimento do povo hebreu, aquele povo se multiplicando. E sabe o que acontece? Isso incomoda Faraó. E ele então chama ali as pessoas ao seu redor, então ele tem uma ideia, incomodado com o crescimento do povo de Deus. Ele então resolve ter algumas estratégias para evitar com que esse povo continuasse multiplicando, crescendo. Então vamos lá, a primeira estratégia de Faraó. Faraó pega e dá ordem aos seus servos para que aumentasse a carga do povo hebreu, aumentasse o trabalho, sabe, para que eles trabalhassem mais, sofressem mais, com uma dura carga, uma dura serviço sobre o povo. Então essa foi a primeira estratégia de Faraó para tentar prejudicar o crescimento do povo de Deus. Mas, irmãos, sabe que a palavra de Deus vai nos dizer que quanto mais o povo era afligido, quanto mais Faraó e seus servos castigavam o povo hebreu, a palavra de Deus vai dizer, muito mais eles cresciam. Olha que coisa linda. Olha, a palavra de Deus diz aqui, ó, no verso 12, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, porque Deus abençoava aquele povo. Então, meus queridos, a primeira estratégia de Faraó para querer impedir o crescimento do povo não deu certo. Sabe por quê? Aquele povo tinha uma bênção, tinha uma promessa sobre a cabeça deles. Era a promessa de Deus. Então ali Faraó tenta, achando que aumentando a serviço deles iam impedir o crescimento, se enganou, o povo multiplicava ainda mais. Que assim também seja na nossa vida, que as tribulações, que as aflições que nós também sofremos, que elas sirvam como bênção de Deus sobre a nossa vida para nós crescermos. Porque quando eu falo em crescimento, não é só crescimento físico, não é só crescimento em dinheiro, em prosperidade, mas em todas as áreas. Nós precisamos crescer, o povo de Deus precisa crescer em conhecimento, em dons do Espírito Santo, em maturidade, em ousadia, em coragem, em fé. E sabe o que o nosso adversário tenta fazer? Colocar cargas, colocar trabalhos, provas, dificuldades, assim como o Faraó fez com o povo hebreu lá no Egito, ele tenta fazer comigo e com você, mas que eu e você sejamos como o povo hebreu, porque nós também temos a bênção de Deus na nossa vida, uma vez que a gente entregou a nossa vida a Jesus. Então que as lutas, as dificuldades sejam para nós, assim como o povo hebreu,
a gente use isso como crescimento, que isso não venha nos parar, amém? E a segunda estratégia, pessoal, de Faraó, para tentar fazer com que o povo parasse de crescer, Faraó manda chamar duas parteiras hebreias, Puá, nome de uma, e a outra Cifra. E Faraó, muito sábio, fala para elas, olha, quando você for ajudar no parto, você vê que for nascer um menino, você pega, se for menino, você mata, se for menina, você deixa viver. Só que mais uma estratégia de Faraó que não deu certo, porque essas duas parteiras que Faraó chama, a palavra de Deus vai dizer que elas temiam a Deus, e elas não obedeceram o que Faraó queria. Pelo contrário, quando o Faraó chama elas, fala, por que você não me obedeceu? Elas falam para ele, olha, as mulheres hebreias, elas são muito férteis, quando a gente chega lá, os meninos já nasceram, e por elas ter temido a Deus, o Senhor as abençoa. Olha só, pessoal, mais uma estratégia de Faraó que dá errado. Então, sabe, isso também nos ensina que o nosso adversário, né, que Faraó vai aqui também simbolizar para nós o nosso adversário em nossos dias. Sabe, ele vai sempre ter alguma estratégia, de alguma forma, ele vai tentar nos parar. De alguma forma, ele vai querer impedir o nosso crescimento, porque todas as vezes que nós estamos crescendo na bênção de Deus, o nosso adversário hoje não é mais Faraó. Nosso adversário é Satanás e seus demônios, que são enviados para tentar nos prejudicar e nos parar, nos fazer a gente desviar do foco de Deus, da palavra de Deus, da presença de Deus. Sabe por quê? Para tentar impedir o meu e o seu crescimento. Sabe, mas essas mulheres temiam a Deus. E mais um plano de Faraó, que vai água abaixo, que dá errado. Sabe por quê? Porque esse povo hebreu é um povo abençoado por Deus. Eles tinham uma promessa. E que assim seja na nossa vida também. Que os planos do nosso adversário, eles não consigam nos parar. Que todas as setas contra a nossa vida, o Senhor possa nos guardar. O Senhor possa nos descobrir com o teu sangue. Que a gente possa continuar crescendo. Mas Faraó ainda não desistiu. Faraó, ele tenta uma última estratégia para tentar impedir o crescimento do povo de Deus. Agora ele chama o seu povo e dá uma ordem para eles. Todas as vezes que nascer um menino, vocês peguem e o lancem no rio. Ou seja, para que matassem os meninos hebreus lançando no lago. E essa era a última estratégia de Faraó. Alguns historiadores vão dizer que muitas crianças morreram sob essa estratégia de Faraó. Mas acontece algo. No capítulo de número 2, Faraó nem imaginava, mas Deus estava levantando entre o povo hebreu o libertador dos filhos de Israel. A palavra de Deus vai vir nos falando que tinha uma mulher levita, um homem da tribo de Levi, que se casaram e tiveram um filho. E essa mulher tentou esconder o seu filho durante 3 meses, e já não podendo mais esconder o seu filho. Essa mulher então pega um cesto, reveste esse cesto com betume e coloca no rio. E solta ele no rio, e a palavra de Deus vai dizer que então esse cesto vai descendo o rio. E as filhas de Faraó, com as suas servas, estavam descendo para se banhar no rio. Então esse cesto para e essa criança começa a chorar, e elas escutam e pedem para que suas servas então fossem ver o que era. E quando ela abre aquele cesto, ela olha ali um filho de um hebreu. E a palavra do Senhor vai dizer que então quando ela olha aquela criança achou graça aos olhos dela. Então, a sua serva, e elas têm um diálogo ali que elas pedem, então, você quer que eu chame uma ama para que então cuide dessa criança? E ela então fala que queria. Ali então chega a sua irmã, a Miriam, que estava ali olhando
para onde esse bebê ia. E ela se apresenta e fala, então eu vou chamar. E acontece algo maravilhoso. Ela vai e chama a mãe do menino. Então, pessoal, olha que coisa linda. Ela vai e então a filha de Faraó fala para ela, olha, toma esse menino, cuida dele, até que ele cresça. E ainda mais, você vai cuidar dele. E ainda vou te dar o teu salário. Olha o que Deus faz, pessoal. Deus tinha uma promessa na vida desse menino. Esse menino, depois ele ganha o nome de Moisés, porque das águas ele foi tirado. Esse é o significado do nome Moisés. E é aquelas filhas de Faraó. E Faraó não imaginava que Deus estava colocando o libertador do povo de Israel, o futuro libertador do povo de Israel, para ser criado pelo Egito como um príncipe. E ainda mais, aquela mãe que estava chorando, que deu o seu filho, às vezes com medo, achando que ele ia morrer, mas Deus estava cuidando daquele menino. Deus tinha uma promessa maravilhosa na vida daquele menino. E aquela mãe que deu seus filhos chorando, ela recebe aquele filho de volta em seus braços, e ainda por cima, ganhando um salário para cuidar do próprio filho. É isso que Deus faz. Quando Deus quer promessa, quando Deus quer abençoar o seu povo, Deus usa até mesmo o nosso adversário, o nosso inimigo, para abençoar o seu povo, quando Deus tem um propósito. Então, com essa palavra, pessoal, eu gostaria de deixar para você hoje. Creia em Deus, seja fiel a Deus, porque o nosso Deus, nós vivemos em obediência. Nós clamarmos a Ele e obedecemos, nós vamos continuar crescendo. Busque crescer na presença de Deus. Não permita que o nosso adversário faça com que nós paremos. Porque isso que ele quer, que eu e você pare. Porque ele se incomoda com o meu e com o seu crescimento. Mas em nome de Jesus, continue crescendo. Continue orando. Continue lendo a palavra de Deus. Continue obedecendo. Seja fiel a Deus. Porque o resto, Deus é quem faz a nosso favor. Não se preocupe com o teu adversário. Se preocupe sim em obedecer a Deus, em ser fiel a Deus. Porque se nós obedecermos e formos fiéis a Ele, a bênção do Senhor vai nos alcançar. E ela vai nos perseguir. E não nós vamos perseguir ela. Amém? Que essa palavra tenha falado ao teu coração. Deixe o seu like. Se você gostou dessa palavra, compartilhe. Multiplique. Faça com que ela chegue a outras pessoas. E que em breve, nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando essa linda história que acontece no livro de Êxodo. Amém? Então que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.